Olá! Nesse vídeo iremos abordar o nosso projeto desenvolvido para a matéria de Sistemas Digitais, lecionado pelo professor Devaney Gomes. Nosso grupo é composto por mim, Cão Azevedo, Daiana Rezende e Elias Sobolewski. O nosso projeto consiste basicamente em um controlador de temperatura e umidade para ser usado em estufas. Nosso projeto foi desenvolvido a partir do controlador de temperatura e umidade N323RHT da marca Novus, que possui 3 saídas de controle e pode ser configurado manualmente. Tirando como base esse controlador, criamos o protótipo que será apresentado, no qual terá as funções de definição de temperatura e umidade mínimas e máximas de acordo com as necessidades do usuário, e as saídas servirão para ativar a irrigação, o aquecimento e a refrigeração da estufa, conforme os parâmetros cadastrados. Bom, falando um pouco sobre os componentes utilizados para o desenvolvimento do projeto foram um Arduino Uno, 3 displays de 7 segmentos catodo comum, 3 registradores de deslocamento 74HC595, um demultiplexador 74LS193, um contador 74LS393, uma inversora 74LS04, uma porta END 74LS08, 3 LEDs, 3 botões e resistores. O diagrama de blocos representa as conexões de componentes utilizados no projeto, onde o sinal de sensores são enviados às entradas analógicas do Arduino, que captam seus valores e os convertem em temperatura e porcentagem de umidade. No protótipo, a fim de facilitar as simulações, foram utilizados 2 potenciômetros para representá-los. Os botões, por sua vez, são utilizados para configurar os parâmetros de funcionamento do controlador, sendo que o primeiro é conectado a um contador que contará de 0 a 4, onde cada número representa uma função. Os 2 botões restantes são conectados às portas digitais e servem para aumentar e diminuir os valores quando uma função está sendo acessada. As saídas do Arduino são conectadas aos registradores de deslocamento que foram utilizados para ativar os valores no display, e ao Demux, que possui uma inversora em sequência. Agora, explicando de forma mais detalhada, temos o circuito integrado 74393, que é um contador binário de 4 bits e possui a tabela verdade apresentada no slide. A entrada de clock é conectada ao botão e a cada clique é acrescentado um no contador. Como no projeto precisamos que ele conte apenas até 4, foi usado o CI 7408, que é uma porta E, conectada às saídas Q0 e Q3 do contador, e quando ambas estiverem em nível lógico 1, representando o número 5 em binário, a porta E irá enviar 5 volts para o enable do contador, que ao receber nível lógico alto, zera a contagem. Para o controle das saídas de refrigeração e aquecimento, foi utilizado o CI 74139, que é um demultiplexador de 4 saídas. Como nós utilizamos apenas 2 saídas, a variável de controle B foi deixada conectada em nível lógico 0. Assim, a variável de controle A comanda ambas as saídas utilizadas. Sobre o funcionamento geral do Demux, caso a porta Enable receba nível lógico 1, todas as portas são ativadas e este CI funciona desativando a saída selecionada e deixando as restantes ativas. Assim, nós conectamos uma porta inversora para adequá-la ao projeto. Falando um pouco mais sobre o registrador de deslocamento, podemos encontrar abaixo a tabela verdade do que foi utilizado no projeto, sendo ele o 74HC595. Seu funcionamento se dá através de 3 portas de entradas que serão utilizadas para controlar até 8 portas de saída, sendo as portas de entrada as portas DS, Lat Clock e Shift Clock. A entrada DS é responsável pela entrada de dados. A entrada Lat Clock é responsável por armazenar esses bits em suas respectivas portas. E por último, a porta Shift Clock é colocada em nível lógico alto, liberando assim os bits que estão nas suas respectivas portas. Para inicializar o controlador, o usuário deve pressionar o botão de função por 4 segundos até aparecer um valor numérico no primeiro display, que define o parâmetro conforme a tabela. O segundo botão aumenta o valor e o terceiro reduz. Se a função selecionada for 0, o usuário deve clicar em outro botão para retornar a um loop que alterna entre os valores dos sensores no display. As saídas são ativadas quando os valores dos sensores saem no intervalo estabelecido. Vamos ver agora o controlador funcionando e para isso eu irei usar valores de temperatura e umidade ideais para o cultivo de morango, que por ser uma planta muito delicada, é um bom exemplo de aplicação para o projeto. Então vamos começar setando esses valores aqui no controlador. Então pressionamos o botão de função até que um valor seja ativo no painel. Então aqui nós temos a temperatura mínima, que vai ser 13 graus. Perceba que eu posso tanto aumentar quanto diminuir o valor. Temperatura máxima em 26 graus. Umidade mínima em 60%. E a umidade máxima em 80%. No zero, pressionando qualquer um desses 2 botões, eu volto a funcionar o controlador.
Ok, está sendo feita a leitura dos sensores, que estão sendo representados aqui pelo potenciômetro amarelo, o sensor de temperatura, e o prata, o sensor de umidade. Então, vamos ajustar os valores e ver o funcionamento das saídas. Então, a temperatura está alta, a saída de resfriação foi ativa. Temperatura controlada, desativou. Temperatura baixa, ativou o aquecimento. Vamos para a umidade, que está normal. Então, vamos reduzir. Ficou abaixo, foi ativa e ela ficará ativa até que se atinja 3/4 do intervalo entre o máximo e o mínimo, que no caso vai ser 75%. Vimos ali que já subiu o valor, foi desativado. E bem, encerramos assim a apresentação do projeto, espero que tenham gostado.